Claro que o Evangelho é muito importante, mas o segundo Evangelho é o Apocalipse. Evangelho e Apocalipse são inseparáveis. E agora Jesus está voltando. Ninguém se iluda. Está voltando mesmo para a nossa humanidade, para acabar com toda essa balbúrdia, com todo esse arabesco de injustiças e de maldade e de inversão de valores. Desta vez, Jesus vem, mas para a sentença final. Bem-aventurados aqueles que são do Cristo, não do Anticristo. Por isso é que estamos aqui dando pela primeira vez no rádio brasileiro a interpretação do Apocalipse sem nenhum sectarismo. Já vimos o que há de bom no Apocalipse espírita, que é o de Karl Schutter, no Apocalipse católico, dos bispos até Bossuet, como também no Apocalipse protestante de várias denominações, inclusive o Adventista, Thompson, Barnes e Smith e tantos outros. Mas vamos dar um Apocalipse sem cor partidária. Um Apocalipse que não é católico, nem protestante, nem espírita, nem judaico, porque não pode ser. A RBD respeita todas as religiões, mas tem que se manter acima de todas as divergências. Vamos então dar prosseguimento ao primeiro capítulo do Apocalipse de Jesus segundo São João, o Evangelista. No versículo 7, eis que vem com as nuvens, isto é, Jesus volta com as nuvens e todo ele o verá, até os mesmos que o traspassaram, isto é, aqueles que o crucificaram. Todos eles vão ver Jesus de novo, mas não Jesus crucificado, o juiz supremo que vem julgá-los, e julgar todos os criminosos do Brasil e do mundo. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É o versículo 7 do Apocalipse segundo São João. Notaram bem? Eis que Jesus vem com as nuvens. Aqui São João nos leva para a segunda vinda do Cristo em glória, para o acontecimento supremo e final da sua intervenção em favor deste pobre mundo caído e desgraçado, mundo de desgraça geral. Jesus antes veio em paciência, em fragilidade, em doçura. Agora vem com poder e glória. Antes veio na humilhação, escarnecido, escorraçado. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Agora vem na plenitude do seu poder e da sua glória. Vem nas nuvens como para o céu subiu, como disseram os anjos, aqueles 500 galileus, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Aliás, é muito importante a leitura deste trechinho do primeiro capítulo do livro de São Lucas, Atos dos Apóstolos. Então a vinda de Jesus é visível? Quem o diz é o Apocalipse ditado pelo próprio Jesus. Todo olho o verá. Todos os que estiverem na altura da sua vinda o verão. Não somos informados de que a vinda pessoal do Cristo haja de se dar no silêncio da meia-noite, ou no deserto, ou no interior da nossa casa. Não virá como um ladrão, às escondidas e em silêncio, para furtar riquezas a que não tem direito.
mas virá buscar o seu mais querido tesouro. São aqueles seus santos mortos e vivos, comprados com seu próprio sangue precioso. Aqueles aos quais arrebatou do poder da morte em belo e patente conflito, para os quais sua volta não será também menos patente e triunfal. Será com o brilho e resplendor do relâmpago quando fulgura do Oriente ao Ocidente. Quem disse isto? O próprio Jesus. Basta reler o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 27. Será como um som de trombeta e penetrará até as mais recônditas profundezas da terra, com uma voz potente que despertará os santos, aqueles que dormem nos seus leitos de pó, transitoriamente, provisoriamente. Onde é que vemos isto? Além do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, também na Epístola aos Tessalonicenses, do São Paulo dos gentios, daquele São Paulo mais integrado na grandeza do Cristo depois da sua queda do cavalo na estrada de Damasco. Tudo isto vai se cumprir. Agora Jesus virá para os ímpios como um ladrão. Estes sim, estes vão ser surpreendidos. Aí sim, aí a volta de Jesus, como ele mesmo declarou, será como a de um ladrão. Isto é, imprevistamente, inesperadamente. Por quê? Porque os ímpios, os que debocham do Evangelho e do Apocalipse, os que se riem do Cristo e do próprio Deus, ainda hoje, obstinadamente, fecham os olhos aos sinais da sua aproximação. Recusam-se a crer na sua palavra, que é a Bíblia Santa, mas interpretada em espírito e verdade. A palavra de Deus, que declara que Jesus já está às portas. Naturalmente, eu sei que muita gente diz, mas isso aí é esquisito. Jesus diz no Apocalipse, diz que breve eu venho. De 2000 anos ainda não veio. Mas não é muita tolice querer comparar o breve dos homens com o breve de Deus? O salmista não disse que 1000 anos para Deus são como o dia de ontem para nós? O dia de ontem que já passou. Isto é, 1000 anos dos homens, um dia para Deus. Mas já está às portas. Imaginar, como alguns pretendem, duas vindas, uma privada e outra pública, em relação com o segundo advento, carece de qualquer base evangélico-apocalíptica. É uma volta só. Até mesmo aqueles que o traspassaram, aqueles próprios, em complemento a todo olho mencionado atrás, que ocuparam um lugar mais ativo na tragédia da sua crucificação, até mesmo esses verão Jesus voltar em triunfo e grande glória. Quem o diz Azarur? Não. É o Apocalipse de Jesus segundo São João. Mas como pode ser isso? Como se agora já não estão vivos, poderão vê-lo quando vier? Ué, pela ressurreição. Digam vocês o que quiserem dizer, mas nós sabemos que a morte não existe. Sair do sepulcro é uma figura espiritual. O espírito nunca ficou lá dentro do sepulcro. Ficou a carne que apodrece e se transforma em outros seres vivos. Que a morte não existe no universo. Só acreditam na morte aqueles que estão espiritualmente mortos. Quem é que disse que você não vai estar lá?
ou vivo ou morto ou vivo, ou vivo ou morto vivo, você vai estar, sim, senhor. Eu vou estar, todos vamos estar. Porque você vai estar na sua individualidade espiritual que é eterna. E seu espírito não morre. O corpo é uma transição. O espírito toma tantos corpos quantos sejam necessários à sua evolução da marcha para Deus. Portanto, se muita gente diz, graças a Deus não estarei vivo quando Jesus voltar, basta que você saiba que quando você morre, o mundo para você se acabou e Jesus voltou nessa hora. Mas para o universo, para o grande planejamento universal, a volta de Jesus será quando Deus determinar de acordo com o próprio Filho. E então o Espírito Santo já está abrindo o caminho. Porque o Espírito Santo é exatamente essa multidão de espíritos de luz, mensageiros, emissários, missionários, estafetas, que estão alertando a humanidade e dizendo, chega de ilusões, meninos, cabeludos ou não cabeludos, chegou a hora da nossa integração na verdade eterna. Chegou a hora de dizer, tá bem, o iê, o samba, a bossa nova, a nova dança, tudo isso é interessante, tudo isso é muito bonito, mas acima de tudo isto, mais importante é o julgamento divino que se aproxima de nós. É a volta do Cristo, que é o dono do planeta, e essa é a linguagem que todos entendem. É aquele que manda, é Jesus. É aquele que manda, e tem todo o poder na terra e no céu. Mas vamos seguir. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Vejam bem, isto é uma revivescência de Daniel, grande profeta do Velho Testamento. Pois bem, Daniel reencarnou com João, o discípulo amado. Entenderam por que o livro de Daniel parece um apocalipse? E é o pré-apocalipse. Inegavelmente é o prefácio, é o introito do Apocalipse de João, porque Daniel e João são uma pessoa só. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eternos. Exatamente está lá, no livro de Daniel. É muito importante. Vale a pena reler Daniel. Vocês sabem como é que Daniel se tornou famoso, né? Veio lá de baixo. Veio assim quase que como um escravo, como um rebutalho humano. Mas um dia o rei Nabucodonosor teve um sonho. E chamou os magos, os adivinhos, os encantadores, feiticeiros, toda aquela gente do seu reino, e até alguns fora do reino, e ninguém soube interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, por uma razão muito simples, que Nabucodonosor não quis contar o sonho. Ele dizia, vocês não são adivinhos? Então vocês têm que saber o que foi que eu sonhei. Primeiro vão dizer o que foi que eu sonhei, depois eu quero a explicação. Essa é grande.
Essa é muito interessante. Não houve um barbado daqueles, macróbio daqueles, centenário daqueles que soubesse explicar nem o sonho, nem a interpretação do sonho. Nessa hora, apareceu Daniel, jovem, ainda imberbe. Naturalmente, se compadeceu porque o rei Nabucodonosor mandou matar aquela gente toda. E claro que, como aprendiz de profeta, Daniel também ia ser degolado. Então tratou de defender aquela gente. Pediu a Deus que lhe mostrasse o sonho de Nabucodonosor. E como Daniel já vinha predestinado, já era um profeta chamado, escolhido do Senhor, Deus lhe fez ver qual o sonho do rei Nabucodonosor. Então contou o sonho. E Nabucodonosor confirmou, realmente foi isso que eu sonhei. Agora eu quero a explicação. Então a explicação é esta. Inclusive, foi a Nabucodonosor que Daniel declarou: vais perder o teu reino, vais dormir com os vagabundos, vais comer a erva do campo como um cachorro, como um animal irracional. Vais conhecer que todos são teus amigos enquanto és rei. Quando perderes o reinado não terás nenhum amigo. Amigo só há na hora da opulência. Tudo isso aconteceu. Mas depois que Nabucodonosor compreendeu que Deus é que rege tudo, que Deus é que dá o poder, que Deus é que tira o poder, que Deus é que distribui as excelências, aí Nabucodonosor chorou um pouquinho, mas chorou mesmo, de joelhos, e então Deus, satisfeito, reconduziu a sua glória. E os amigos voltaram. Quantos amigos sérios? Então disseram: bom, nós não viemos antes porque, afinal, tu caíste e não queríamos ser um constrangimento na tua vida. Os amigos só servem para isso. Claro que não há regra sem exceção. Mas amigos, já dizia Sócrates, amigos, não há amigos. Ou então aquele amigo cachorro da quadrinha de Belmiro Braga. O cachorro é mais amigo do que um amigo cachorro. Pois bem, este Daniel, este extraordinário jovem, fez um verdadeiro apocalipse no Velho Testamento. Quem quiser comparar o livro de Daniel com o Apocalipse de São João, mas parece um livro só. E na verdade são. Ambos fazem um livro só. Por quê? Porque Daniel e João, o evangelista, são a mesma pessoa. Isto é, o discípulo amado já veio preparado para ser evangelista e, mais que evangelista, profeta. E é o maior profeta do tempo de Jesus. Depois de João Batista, evidentemente, que até então era o maior dos nascidos de ventre de mulher. Quem quiser conhecer bem o Apocalipse tem que ler bem o livro de Daniel, que é um livro eminentemente apocalíptico. Vocês sabem que revelação, em grego, é apocalipsis, deu apocalipse em português, mas quer dizer revelação. Toda a vida de Daniel é uma série de revelações. E não somente com o rei Nabucodonosor, também temos o episódio de Baltazar. Baltazar acabou abusando do poder, mas abusou de verdade. Então, no meio do festim, apareceu um pedaço de mão escrevendo na parede do banquete: Mané Tecel Fares. E Baltazar chamou toda aquela gente de adivinhos, de astrólogos, e hoje então, como há charlatãs fantasiados de astrólogos, meu Deus do céu, estão em todas as rádios, em todas as televisões, astrólogos que são apenas impostores, mas Deus os julgará.
Ninguém soube decifrar aquelas palavras que aquele pedaço de mão escreveu no banquete, no festim de Baltazar. Foi quando apareceu Daniel e disse o significado daqueles elementos escritos na parede. Não é bem assim, mas ficou vulgarizado como Mané Tessel Fares. Teus dias estão contados, serás assassinado na noite de hoje. Realmente, Baltazar foi morto naquela noite. Isto é o poder profético. Esse dom, Deus dá a quem acha que deve dar. Deus não dá a qualquer um, só dá a quem o saiba usar pelo bem comum, não para enriquecer, não para fazer cartaz em rádio e televisão, ou na imprensa, ou no cinema ou no teatro. Esses dons não se vendem, são de Deus para as criaturas humanas. São as coisas chamadas de invendáveis. Pois bem, a morte de Baltazar confirmou o talento profético verdadeiramente divino de Daniel. Daniel que reencarnou com João, o evangelista, para completar o seu apocalipse. Tanto que vocês vão encontrar expressões iguais em Daniel. 2 tempos, 1 tempo, metade de 1 tempo, também vocês encontram em Daniel, que está no Apocalipse segundo São João. Pois bem, meus amigos. Sim, amém. Ainda que a volta do Cristo seja para os ímpios uma cena de terror, destruição, para os justos vai ser uma grande cena de alegria e triunfo. Quando chegar a hora da aflição do mundo, então chegará o repouso dos santos. Os que sofreram vão ver que não choraram em vão, diante das injustiças e das maldades humanas. A volta do Cristo, que é como a labareda de fogo para tomar vingança dos ímpios, traz consigo repouso para todos aqueles que creem e amam. Quem é que diz isto? O apóstolo dos gentios, São Paulo, na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. Sim, os maus não vão querer nem ouvir falar da volta de Jesus. Mas os bons, esses não esperam outra coisa. Jesus volta para julgar a todos, de modo que nessa oportunidade mais impõe o estudo do Apocalipse para saber o que é que vem lá. Vocês vão ter revelações espantosas neste programa. Mas como já lhes disse, não lhes darei um Apocalipse católico. Não lhes darei um Apocalipse espírita, ou judaico, ou protestante. Vou lhes dar um Apocalipse como Jesus o daria, se lhe fosse possível dar em pessoa. Vocês vão ter um Apocalipse neutro, que serve a todas as correntes em litígio. Ninguém vai vencer. Quem vai vencer é Jesus. O Apocalipse de Jesus está acima de todos os apocalipses sectários. Portanto, amigos e irmãos, continuaremos amanhã dando assim explicações claras e com poucos versículos para não tornar complicado ou maçudo ou até mesmo inacessível o estudo apocalíptico. Amanhã nós vamos ver aquele versículo 8 do 1º capítulo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Que a paz de Deus esteja com todos e viva Jesus.